Toda a palavra de Deus ela é maravilhosa, mas para mim particularmente há alguns textos, algumas escrituras que ministram profundamente o meu coração e se constituem em passagens favoritas para mim. Uma delas são esses 5 versículos aqui. Já preguei inúmeras vezes, inclusive aqui na casa, nesse texto, mas hoje quero dar um enfoque um pouco diferente. Se você já tem aí, pode acompanhar, ou vou pedir aqui também que seja colocado. Quem tem Bíblia aí, impressa ou no celular aí, levante a mão. Então, você que tem pode acompanhar, os demais já está bem facilitado. Você pode acompanhar aqui na projeção. A palavra do Senhor diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Feche os olhos, coloque a tua mão em teu coração e vamos orar. Pai da glória, nós louvamos o teu nome nessa noite. Queremos bendizer a ti pela atmosfera do teu Espírito aqui nesse lugar. De uma maneira tão clara, tão tangível, podemos não somente ver, mas experimentar, ser tocados pela unção do teu Espírito. Que o teu rio continue fluindo sobre os corações nesse momento. Que a tua palavra, Pai, tenha livre curso e venha atingir cada coração. Libera, Senhor, uma medida de revelação sobre cada vida aqui nessa noite. A tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante, ó Pai, que uma espada de 2 gumes. E tem a capacidade, Senhor, de provocar uma distinção, uma divisão entre a nossa alma e o nosso espírito. Os nossos ouvidos estão abertos. Queremos ser ministrados de maneira profunda pelo teu Espírito Santo. E que uma vez mais o nome do Senhor seja glorificado. Adoramos a ti no maravilhoso nome de Jesus. Aquelas pessoas que estão em casa também conectadas, aqueles que vão assistir posteriormente, Senhor, essa ministração. Que o Espírito Santo venha testificar também no coração deles essa palavra que está sendo pregada. E sejam alcançados, sejam ministrados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu quero introduzir a palavra dessa noite com uma pergunta. E que isso possa cair profundamente em teu coração. Quando nós estudamos a palavra de Deus, qual é a orientação que mais encontramos na palavra de Deus? Qual é o mandado do Senhor que sobressai de uma maneira tão forte? Possa considerar como sendo até um mandamento do Senhor. Se você ler a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que por mais de 300 vezes Deus fala algo. 2 palavrinhas, mas que tem um sentido profundo nos nossos corações. Não temas. Não temais. Você vai encontrar mais de 300 vezes essa declaração. E é algo que nós possamos alcançar de uma maneira profunda, uma revelação muito forte no nosso coração acerca disso. E essa palavra que eu quero trazer nessa noite, eu quero abordar um pouco sobre como nós podemos ser livres da ansiedade. Nós estamos vivendo verdadeiramente dias trabalhosos, a nível de nação, a nível de o contexto de que estamos vivendo hoje. É um clima de muita hostilidade, de muita paixão. A igreja, de certo modo, tem se levantado aqui no Brasil para orar, para clamar, porque verdadeiramente são tempos trabalhosos, turbulentos. Agora, nesse momento que nós estamos passando, eu creio que essa palavra aí é muito pertinente, aquilo que é recomendado aqui nesse texto.
A ansiedade tem tomado lugar em muitos corações. E a palavra de Deus nos dá um antídoto tão forte para combater e vencer isso. Então, com essa palavra, eu quero que nós, nessa noite, estejamos não somente colocando um foco naquilo que Deus pode fazer em nós, a paz que vem do coração dele em nossa direção, aquilo que ele pode ministrar, mas também focar um pouco na nossa situação, como está sendo os nossos dias ultimamente. Esse ano, como nós temos passado. A despeito da palavra profética que o Senhor Deus deu aqui para casa, sendo esse ano verdadeiramente o ano da restauração do tabernáculo de Davi, e de maneira bem clara, um direcionamento profético que veio para casa, foi o seguinte, que seria o ano da duplicada graça dobrada. Agora nós olhamos para o país e vemos que algumas coisas estão acontecendo. Talvez na tua mente pode vir uma negação, mas vem uma palavra no começo do ano que seria graça sobre graça. Mas estamos mergulhados aí num clima de tensão, num clima de oposição a nível nacional. E é exatamente nesse momento que nós temos que demonstrar aquilo que diz o texto aqui. Moderação, diz o texto, seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. Essa palavra moderação quer dizer equilíbrio. E nós vemos que a palavra de Deus nos dá todos os recursos para não vivermos mergulhados dentro da ansiedade. Nós, seres humanos, as nossas emoções, amados, elas têm uma propensão muito grande a se encher de preocupação, a estar ansiosa, a ter medo, a temer de maneira muito forte, quando algumas circunstâncias começam a acontecer em nossa direção. Eu vejo que Satanás, ele usa todas essas situações para que nós venhamos a sair do foco. E aquela experiência tão maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus lá em Mateus capítulo 11, quando diz que Jesus, ele veio para nos trazer paz e descanso, o diabo consegue roubar, tirar de nós essa profunda revelação. Por favor, veja lá em Mateus 11, texto bem conhecido nosso, verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diga ao seu vizinho, o Senhor pode trazer alívio em meio à tua ansiedade. Agora, Satanás, ele quer roubar essa experiência, levando você a colocar um foco, colocar a tua visão, os teus olhos exatamente naquilo que está acontecendo. E aí vem a preocupação. O que é preocupação? É preocupar. E a tática de Satanás é o seguinte: é levar você muitas vezes, não somente a ficar enfocado naquilo que está acontecendo, mas Satanás quer carregar o teu coração de preocupação. Você começa a imaginar, além daquilo que está acontecendo, aquilo que pode acontecer. Se essa situação continuar, vai acontecer isso. E a tua mente começa a trabalhar, a tua alma fica ansiosa, você começa a se encher de preocupação, preocupar a tua mente. Você começa a fazer conjecturas daquilo que pode acontecer. A tua alma fica ansiosa. Você se enche de suposições daquilo que pode acontecer. E talvez é algo que nunca vai acontecer verdadeiramente. Mas você está temendo, amedrontado com coisas que você acha que vai acontecer, que você supõe que poderá acontecer. E assim o diabo vai conseguindo carregar os corações de um nível tão alto de ansiedade. E as pessoas andam, nossos dias, completamente ansiosas. E uma das coisas que precisamos de maneira tão profunda experimentar nos dias que nós estamos vivendo é o alívio, o descanso que vem do coração de Deus em nossa direção. Se nós estamos oprimidos, cansados, naturalmente, pelo trabalho, pelo exercício,
as coisas do nosso trabalho que nos sobrecarregam, é muito fácil. Uma boa noite de sono, você consegue resolver isso. Mas o cansaço que está intrínseco, lá registrado na alma, é completamente diferente. Somente o príncipe da paz é que pode verdadeiramente resolver essa situação. Interessante, há pessoas que muitas vezes andam num cansaço espiritual violento. Aí nós ouvimos a boca dela: eu preciso tirar um bom período de férias. Eu acho que vai fazer bem para mim. Aí vai, pega lá 30 dias de férias, viaja, vai para a praia, para o interior, vai lá, pega um bom resort, descansa, aparentemente. No entanto, quando volta, muitas vezes está mais cansado do que foi. Por que já aconteceu isso? De repente você tirar uma semana de descanso, supostamente para um lugar, não, vou desligar, vou descansar. E voltou de lá mais cansado do que foi. Há muitas pessoas que acontece isso. Aí ela precisa tirar férias das férias. Porque é uma situação completamente espiritual. O coração dela está cheio de temor, cheio de ansiedade. E nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão vivendo exatamente dessa maneira. Estão pensando, não descanso no corpo, ainda que muitas vezes é bom, mas acima de tudo, um descanso lá na alma. Um descanso nas suas emoções. Agora esse texto aqui de Mateus 11 é muito maravilhoso, porque diz que Jesus, Ele dará descanso à nossa alma, ao nosso interior. E automaticamente, quando nós temos paz interior, livre da ansiedade, o nosso corpo também vai ser alcançado, vai ser abençoado com isso. Lembra que nós trouxemos aqui na casa um ciclo, 4 domingos, falando sobre a somatização. Aquilo que acontece na nossa alma, em termos negativos, pode somatizar-se com o corpo e trazer ao nosso organismo consequências que vão se manifestar. Por exemplo, há enfermidades que vêm por disfunção na alma. E a ansiedade pode levar pessoas a quadros profundos de enfermidade. E eu quero citar algumas aqui que a gente tem tido conhecimento. São pessoas que buscam oração por cura e, na verdade, o que eles estão precisando é que algo aconteça na alma. Que a alma dele, o coração dele, o seu interior sejam profundamente ministrados pela paz que Jesus dá. Diga ao seu vizinho: Jesus é a tua paz. E Ele pode colocar em ordem as tuas emoções, o teu mundo interior. Por isso Jesus fala aqui, Deus fala na sua palavra, Gênesis, Apocalipse: não temais. Porque verdadeiramente, amados, o medo tem sido um grande roubador do descanso que nós possamos experimentar. E eu reconheço em nossos dias que a ansiedade se tornou uma verdadeira epidemia emocional, principalmente depois da pandemia. A gente pode considerar a igreja do Senhor antes e depois da pandemia. Eu estava vendo uma estatística do Instituto Barna dos Estados Unidos. Eu fiquei impressionado em ver o número de pessoas que entraram para um degredo violento, ou seja, se afastando de dentro da igreja. São pessoas que deixaram de congregar. Há muitos cristãos evangélicos que estão se convertendo, sabe para onde? Para o catolicismo. Fiquei impressionado, dias atrás, vi um ministro de louvor. Se agora encontrei o caminho certo, eu me converti, saí da igreja protestante, não sou mais evangélico, eu sou católica. E mais impressionante ver pessoas saindo de círculos cristãos, círculos evangélicos, indo participar do espiritismo, indo para macumba, para umbanda. Há muitos crentes que estão se tornando bandistas, gente. E nos Estados Unidos há uma apostasia violenta. Muitas pessoas deixando de ser cristãs.
A paixão tem vindo de maneira tão forte, e as pessoas não conseguem experimentar, ter um relacionamento profundo com Jesus. Se enche de medo, se enche de temor. Satanás consegue roubar a paz das emoções. E em nossos dias, ainda para cristãos, a ansiedade tem se tornado algo normal. Há uma normatização da ansiedade. As pessoas assimilaram isso, parece que é algo que já está arraigado à própria cultura dos nossos dias. Isso não é só aqui no Brasil, é em muitas nações. Estar ansioso parece que faz parte da cultura hoje. E as pessoas estão vivendo assim. Na nossa vida cristã, aquilo que eu posso chamar da doutrina da exceção. Sabe o que é a doutrina da exceção? Pergunta ao seu vizinho: você quer saber o que é a doutrina da exceção? Eu vou explicar como isso funciona. Você vê as pessoas que não conhecem a Deus, sobre elas vem paixão, aquilo que está acontecendo a nível de país, as situações que as cercam, aquilo que elas estão vivenciando hoje, e elas têm uma reação totalmente negativa diante disso. São sucessões de fatos, de situações que ela não consegue lidar com elas, não consegue manejar. E para elas, viver ansiosa, cheia de temor, é normal. É uma normatização. No entanto, ainda que eles vivam dessa maneira, para um filho, uma filha de Deus tem que ser diferente. Existe a doutrina de exceção. Isso pode acontecer, exceto conosco. Podemos passar pelas mesmas experiências, as mesmas paixões, as mesmas situações que eles estão passando. Contudo, existe uma exceção. O nosso comportamento não deve ser idêntico deles. As nossas reações, os sentimentos, as emoções nossas não podem ser abaladas como as deles estão sendo abaladas. Porque conosco é diferente. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas e pode trazer um equilíbrio às nossas emoções. Diga ao seu vizinho: existe a doutrina da exceção. E você, como filho de Deus, não pode viver dessa maneira. Ainda que eles vivam dessa forma, conosco é diferente. Ah, apóstolo, nós somos melhores que eles. Não somos melhores. Ah, apóstolo, conosco não acontece as coisas que acontecem com eles. Ah, nós nunca vamos passar pela situação que eles passam. Não, virá sobre nós. Jesus declarou: no mundo tereis aflições. Vamos passar por isso. No entanto, o nosso comportamento tem que ser diferente. Se as pessoas estão sendo abaladas, nós não podemos ser abalados de maneira nenhuma. É o que esse texto aqui propõe a nós de uma maneira muito clara. Ainda que a ansiedade está tão ligada à cultura dos nossos dias, ainda que para muita gente a ansiedade se torna algo normal, isso não pode representar a mesma coisa para nós. Porque a palavra do Senhor é tão clara quando diz aqui: por nada estejais ansiosos. Vamos ao texto aqui. Eu quero enfocar algumas coisas muito importantes que estão registradas aqui nessa carta de Paulo à igreja de Filipos. A cidade de Filipos, lá no norte da Grécia, o evangelho chegou até ali. Você conhece como o evangelho chegou. Lá em Atos 16 mostra, né, uma guerra espiritual na qual Paulo se envolveu, quando um espírito maligno saiu de uma menina que era pitonisa. Ela dava grande lucro aos seus senhores. O evangelho chegou ali na casa de Lídia. Então surgiu uma igreja ali maravilhosa em Filipos. Só que no decorrer do tempo, essa igreja começou a passar por um tempo profundo de perseguição. Era um clima de muita hostilidade, muito hostil.
E aqueles irmãos começaram a pagar um preço por servir Jesus. Muita perseguição. A posição era violenta. E Paulo, contemplando essa situação, ele resolve escrever uma carta àquela igreja. E nessa carta ele coloca aqui de maneira tão clara essa recomendação maravilhosa. Coloca, Camila, novamente o texto lá. Filipenses 4, de 4 a 8. Ele simplesmente naquela carta diz àqueles irmãos que estavam passando por um tempo de pressão, um tempo de perseguição, corações que estavam carregados de ansiedade, ansiosos. Ele simplesmente diz assim: alegre-se sempre no Senhor. E para eles não esquecer disso, não ter amnésia, ele diz: direi novamente, direi outra vez mais, alegre-se no Senhor. Verso 5. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Eu gosto da minha tradução que diz: a vossa moderação, o vosso equilíbrio seja conhecido diante de todos. Verso 6. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E de que maneira? Com ações de graças. Verso 7. Então, como resultado, como consequência, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, o que for digno de respeito, o que for justo, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ele diz: nisso pensai. Aí ao ler essa declaração, você pode pensar: puxa, mas para Paulo, que estava de fora da situação, era fácil falar isso. Você pode pensar: ah, mas não era Paulo que estava passando por um tempo de perseguição, como aqueles irmãos de Filipos estavam passando. Para ele falar isso, se alegrem em meio aí aquilo que está acontecendo. E outra vez digo, vos alegrem, estejam aí moderados, equilibrados diante de tudo que está acontecendo. Você pode pensar, para ele era muito fácil falar isso. Ele não estava passando, ele não estava sentindo na sua carne e na pele o que aqueles irmãos estavam passando. Mas é importante que você conheça nessa noite em que contexto Paulo escreve essa carta. O que ele estava vivenciando. Ele não estava no bem bom, numa boa, não, como muitos pensam. Quando ele escreve aquela carta, aquela igreja de Filipe que estava sendo tão perseguida, ele estava exatamente dentro de uma cela, dentro de uma prisão lá em Roma. Clima difícil, preso, simplesmente esperando a condenação que viria. Porque nos próximos dias ele seria julgado. Não sabia ele se seria efetivamente condenado, seria liberto. Tudo era uma incógnita. Ele estava nessa situação. Agora veja, para Paulo naquele momento, ele fala aqueles irmãos, diz assim: a paz de Deus vai guardar os vossos corações. Para Paulo naquele momento, a paz não era uma emoção. A paz para ele não era alguma coisa, não era uma situação. A paz para ele era uma pessoa. Jesus, o príncipe da paz. E se alguém tem o príncipe da paz lá no seu coração, não importa o que está acontecendo, ele vai se manter equilibrado, ele não vai estar ansioso. Paulo tinha tudo para estar ansioso, em meio àquele clima, em meio à prisão, em meio à perseguição, em meio à perplexidade de pensar: serei condenado ou serei absolvido? Como será amanhã depois? Não, ele não está preocupado com isso.
E ainda nessa condição, ele teve condições de ministrar aquele grupo de irmãos de Filipos que estavam sendo perseguidos. Porque quando você tem a paz, o príncipe da paz, você entra exatamente para uma atmosfera de equilíbrio, de moderação. E é esse estado que nós temos que alcançar, é o que Paulo está orientando aqui. Diz o texto: seja o vosso equilíbrio, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. As pessoas vão olhar para você, sabe que você está passando por uma situação difícil, um problema no teu trabalho, um problema familiar, talvez uma crise financeira, uma enfermidade que abateu alguém da tua família. As pessoas olham para você, mas você está experimentando a paz de Deus, que excede, que sobrepassa todo o entendimento. Eles vão ver equilíbrio em você. Puxa, como pode essa pessoa, passando por tudo que está passando, demonstra esse equilíbrio? Aí você tem a chance de dizer: não, o príncipe da paz está comigo. A paz não é alguma coisa, a paz não vem por uma situação, seja boa ou mal. A paz vem através daquele que habita em mim, porque Jesus é a nossa paz. E se eu tenho Ele, eu terei paz e não andarei ansioso. É esse estado que nós precisamos alcançar, amados. Até algumas vezes a gente vai conversar com algumas pessoas, elas chegam e dizem: olha, poxa, eu estou passando por essa situação, mas eu me sinto tão em paz. Nem sei como é que eu alcanço, sei isso. Tenho que me beliscar para ver se sou eu mesmo. A profundidade, a raiz que tem com Jesus, com o príncipe da paz, dá a ele essa condição. E nos dias que nós estamos vivendo, como nós precisamos disso. A ansiedade tem tomado o coração das pessoas. Tarifaço está aí. Empresas que trabalham com exportação estão perdendo os clientes. Os funcionários lá já ficam preocupados. Ai, como é que vai ser agora? Vou perder o emprego. Começa a encher de preocupação. O chefe dele é preocupado. Ah, não vou vender mais. O funcionário está ansioso, o chefe é ansioso. Tem gente que vive ansiosa em como ganhar dinheiro. Luta por todos os lados. Ah, qual o ramo que eu tenho que explorar? O que eu tenho que fazer? Preciso gerar recursos. Começa a ganhar dinheiro. Só que a ansiedade continua. Estava ansiedade para achar uma forma de ganhar dinheiro. Agora tem dinheiro, está ansioso em como guardar esse dinheiro. O que eu faço com ele? O que eu aplico? Compro ações, o que eu faço? E fica ansioso. A ansiedade toma lugar no coração das pessoas. Tem gente que vê uma enfermidade no organismo dele. Muitas vezes é uma pequena coisa, mas ele olha para essa enfermidade, começa a fazer um prognóstico negativo, começa a pensar de maneira negativa. Ah, isso vai se avolumar. Puxa, isso vai se alastrar sobre o meu corpo. Fica ansiosa com aquilo que ela pensa que vai acontecer, que ela supõe que vai acontecer, aquilo que ela está conjecturando na sua mente que pode acontecer. E o diabo vai tirando proveito. Vai jogando mais ansiedade, preocupação. De repente a pessoa está debaixo de uma posição violenta. E através do apóstolo Paulo, Jesus fala de maneira clara: não andeis ansiosos por coisa alguma. A maneira que ela está se preocupando vai fazer com que fique mais enferma ainda. A ansiedade, as emoções abaladas, será como uma fábrica de um nível maior de enfermidade. E a pessoa vai viver assim, gente. As pessoas ansiosas por muitas coisas. Ansiosas pelo dia de amanhã. Ansiosas se vai casar ou não vai. Se vai ficar solteiro. Ansiosa porque não aparece um candidato para casamento. Aparece, depois está ansiosa. Será que vai dar certo? Ah, eu acho que não vai dar certo. Começa a projetar algo na mente. Se enche de preocupação.
de maneira prévia, e talvez de coisas que nunca vão existir. E o diabo consegue levar a pessoa a enfocar o que está acontecendo, para que ela comece a pensar naquilo que poderá acontecer, e que na maioria das vezes nunca acontecerá. É assim que as pessoas vão sendo presas de uma maneira muito forte, e se torna verdadeiramente uma prisão na vida da pessoa. Para ela é um estado normal. Amados, esse princípio da exceção tem que estar presente em nossas vidas. Pode estar acontecendo em meio à sociedade, mas conosco não será assim. Jesus sempre declarava: no entanto, entretanto e portanto, convosco não será assim. Ainda que lá aconteça isso, todavia com vocês não será dessa forma. As pessoas começam a passar por essa situação, cheia de ansiedade e preocupação. Às vezes me dá a impressão de que Deus está sentado na frente da pessoa e falando: puxa, você não confia mais em mim? Por favor, me deixa ser Deus na tua vida. Pergunta ao seu vizinho: onde está o teu coração e a tua mente? Naquilo que está acontecendo ou naquilo que Deus pode fazer? Quem está ansioso aqui por falta de dinheiro? Pode levantar a tua mão, vai confessando teu pecado diante de Deus. Deixa eu fazer outra pergunta. E quem é que está muito ansioso porque tem muito dinheiro e não sabe o que fazer com ele? Porque infelizmente no meio da igreja tem gente. Tem gente que não dorme porque tem dinheiro e quer gerar mais. E a mente dele fica trabalhando. Será que ações? Puxa. Banco do Brasil, Petrobras, que perigo agora, lei magnífica aí. Vão pegar meu dinheiro. Poxa, as aplicações estão agora sendo taxadas aí. Meu Deus, 5% de imposto de renda, vou ter perda. Fica ansioso. Tem gente ansiosa por não ter dinheiro, mas tem gente ansiosa por ter dinheiro. Porque a ansiedade se tornou uma normatização na vida de muitas pessoas. Diga ao seu vizinho: a ansiedade não pode ser algo normal em tua vida. Diga-lhe: porque a palavra de Deus diz: por nada esteja ansioso. Por nada. Pelo dia de amanhã, pelo fato de ter ou não ter, pela perda de trabalho. Tem pessoas ansiosas por aquilo que as pessoas estão falando dela. Tem pessoas ansiosas porque pensam: puxa, como as pessoas vão me ver? São pessoas que têm crise de identidade violenta. As pessoas sempre olham para mim de maneira negativa. Começa a trabalhar num trabalho novo, numa empresa nova. Em poucos dias ele já começa a ficar ansioso. Como será que as pessoas vão me tratar aqui? Como serei visto dentro dessa empresa? Ansiosa. Sente um mal no corpo, faz o diagnóstico. Você tem um pequeno caroço aí benigno. Vamos fazer a cirurgia, vai extirpar. Ele já começa a encher a mente de preocupação. Eu vou morrer com isso. Vai alastrar. E o diabo vai colocando uma lupa, uma lente de aumento, para que veja algo terrível. E a ansiedade vem e vai tomando o coração, as emoções daquela pessoa. Verso 7. Diz aqui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Guarde isso, amados. A paz não está ligada a uma situação. A paz não está conectada a algum lugar. A paz está conectada sim a uma pessoa. Jesus, o príncipe da paz. É interessante que aqui diz que eu tenho que ter em mim. Não diz a paz que vem de Deus, mas diz assim: a paz de Deus. É algo que está ligado à natureza dele.
E se eu tenho Deus em mim, eu terei paz. Não adianta as pessoas procurar simplesmente a paz. Tem que procurar quem? Jesus, o príncipe da paz. E quando tem Jesus, ele tem tudo. E eu já lanço aqui um apelo àqueles que vão ver essa mensagem. Talvez você não é um cristão, você não nasceu de novo, você não caminha com Jesus. Com essa mensagem, quero deixar aqui você uma grande recomendação. Receba Jesus, o príncipe da paz. Se você tem falta de paz, na verdade o que você está precisando é Jesus. E se você tiver Jesus no teu coração, você terá paz, porque Ele é a paz. Coloca aí, por favor, Efésios capítulo 1 e o verso 14. Veja o que já diz no início do verso. Essa versão aqui não é legal. A minha tradução começa dizendo o seguinte, começa dizendo assim: porque Ele é a nossa paz. Bem diferente daqui, gente. Paulo diz, Jesus é a nossa paz. Ele não diz a paz que vem de Jesus, não. Ele é a nossa paz. E é interessante que João 14:27 diz que o mundo dá um certo tipo de paz. Coloca lá. Eu vou ler na minha versão aqui, que ela é mais forte. João 14:27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por esse texto, amados, eu posso entender que há dois tipos de paz. Existe uma paz que é falsa, que o mundo pode dar. Aparentemente tem um pouco de resultado, mas passageiro. É uma paz simplesmente emocional, mas a paz que vem ao meu coração quando Jesus está dentro de mim é diferente. Não é uma paz sentimental, não é uma paz emocional. É uma experiência real de realidade, que é diferente. A paz que esse mundo dá, as pessoas que experimentam isso, muitas vezes faz da paz a sua própria defesa. É uma paz defensiva para se defender. Mas a paz que vem de Jesus que está em nós é diferente. É uma paz que traz proteção. Diga isso, a paz que vem de Jesus, quando Ele está em mim, me traz proteção. É o texto que diz isso. Diz ali, e a paz de Deus que ultrapassa, que transpõe todo o entendimento, fará algo muito importante. Guardará o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Essa palavra guardar no original é um termo militar. Nos lembra uma guarnição militar, com guardas que estão ali montando guarda para que nenhum perigo, nenhum mal entre numa cidade. Então, Jesus em nós que traz paz, Ele monta uma guarda em volta da minha mente, dos meus sentimentos. Independente do que esteja acontecendo, eu vou viver em paz. Era o que Paulo estava vivendo, dentro de uma cela, e podendo ministrar a pessoas que estavam atribuladas lá em Filipos. Isso é um equilíbrio muito grande. Jesus, Ele é a nossa paz. E como nós precisamos experimentar isso de uma maneira tão forte nas nossas vidas, nos nossos corações. Diga ao seu vizinho, há diferentes tipos de paz, mas somente uma é verdadeira. É aquela que vem de Jesus, quando Ele está vivendo em tua vida, em teu interior. O que
Paulo está dizendo aqui que ao invés de eu e você vivermos sobrecarregados, nós podemos viver em perfeita paz quando Jesus está em nós. Eu quero dar a você 2 estratégias para experimentar isso de maneira prática, porque é muito importante o exercício, a prática nas nossas vidas, porque a cada domingo é ministrado algo aqui, nós ouvimos palavras que vêm do coração de Deus em nossa direção, domingo a domingo, na célula, e durante a semana, mas quantas vezes elas não são colocadas em ação, em prática, nós não podemos experimentar aquilo, não se torna uma realidade. E isso é importante que seja real em nossas vidas. Ou não estar ansioso, tem que ser uma experiência real em nós. Não é simplesmente ter essa informação, porque eu posso estar com a minha mente carregada de informações. Há crentes que estão obesos na mente, de tanto receber informação, estão gordos na mente, mas fracos no espírito, porque essas palavras que deveriam alimentar o espírito não estão sendo colocadas em ação, em prática. E baseado nesse texto aqui, quero dar 2 estratégias a você. Quantos aqui querem vencer a ansiedade? A ansiedade tem estado em teu coração, em tua alma? Pode levantar a mão, hoje é um dia de ministração aqui. Você precisa ser livre da ansiedade. Eu vou dar 2 estratégias, gente, infalíveis, que vai te ajudar a sair. Primeira estratégia: diante dos fatos que acontecem, procura mudar a tua interpretação desses fatos. Muda a tua visão. Foi exatamente o que Paulo fez. Ele em Roma, dentro de uma prisão, mas ele interpretou de maneira diferente aquilo. Ele não viu como um grande problema que podia desestabilizar ele, desequilibrar, levar a uma ansiedade. Não. Ele exercitou a sua fé e pôde ministrar a outras pessoas. O exercício de fé, amados, é um dos mistérios mais grandiosos e tremendos que você possa imaginar na vida cristã. Foi hoje de manhã ou ontem, eu estava conversando com a minha esposa acerca da oração da fé. Como ela tem poder, como ela muda as circunstâncias. A fé, a oração com fé, nós mudamos a interpretação das coisas que estão diante de nós para uma outra perspectiva, e acontecerá coisas extraordinárias. As portas se abrem de uma maneira completamente poderosa, os quadros são alterados. Paulo tinha uma interpretação correta daquilo. Ainda usou aquele momento para ministrar pessoas. Algumas pessoas não entendem o mistério da fé. Digo, seu vizinho, nessa noite você precisa entender como a fé funciona. Para muitas pessoas a fé é como um negócio místico que vem lá do alto, tal. Tem pessoas que pensam que andar por fé é você se tornar um espiritoloide e ver espiritualizando todas as coisas diante de você. Diga ao seu vizinho, viver por fé não é você viver como um espiritoloide. Duas coisas caminham juntas. Existe a realidade que nós vivemos e existe o exercício de fé. Porque algumas pessoas pensam que a fé, os espiritoloides acham que a fé é algo muito místico e que a realidade não existe. Não, você vive por fé. É aqueles que pregam que na vida cristã tudo é mar de rosa. Ele não vai ter enfermidade, não vai ter coisa financeira. Não, você vive por fé, você nunca vai ter isso na vida. A fé, amados, é diferente. A fé me leva a ver a realidade que eu estou passando. Ela não isenta as realidades diante de nós, não isenta de passarmos por certas circunstâncias,
Mas a fé determina o seguinte: ela é tão poderosa que ela pode mudar aquela realidade. Diga comigo: a fé, ela pode mudar a realidade. As realidades não podem alterar a fé, gente. Mas a fé pode alterar a realidade que eu estou vivendo. Isso é algo extraordinário. É uma verdade que tem que explodir no nosso coração, no nosso espírito. Aí você vai vencer toda a situação. A fé não isenta você de passar por enfermidade. Mas a fé determina que você pode sair daquela realidade e ser completamente curado. E até mesmo para a fé funcionar, ela precisa de uma realidade. Como você vai buscar um milagre se você não precisa dele? Como você vai ter um milagre na tua área financeira se você não está passando numa coisa financeira? Como você vai precisar exercitar a fé para ter cura no teu corpo se você não está passando por algum mal? Levanta a tua mão e diga isso: para a fé funcionar, tem que haver uma realidade. Porém a fé está acima da realidade. E a fé jamais vai ser afetada pela realidade. Mas a realidade pode afetar a fé e mudar. Então precisamos mudar a nossa interpretação das coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. E se eu não tenho aplicado na minha vida esse princípio, eu vou focar o problema, a minha mente vai trabalhar, eu vou fazer conjecturas, eu vou fazer suposições do que pode estar acontecendo amanhã depois. Uma grande universidade em Londres, ela fez um levantamento. E sabe o que descobriram? Que a maioria das enfermidades, elas vêm por causa da ansiedade. Diz nesse estudo dessa universidade que uma das principais causas de câncer é a ansiedade. Problemas estomacais, problemas renais, problemas cardiovasculares, vêm de ansiedade. Enfermidades autoimunes vêm pelo excesso de medo no coração da pessoa, motivado por preocupações e coisas que podem acontecer. E esse estudo dessa universidade foi publicado, gente. E é alarmante. Aí você vê a somatização do desespero de uma alma, dos recalques de ansiedade numa alma que pode afetar o corpo. São as famosas enfermidades psicossomáticas. O psique, a alma carregada, as preocupações afetam o organismo e traz enfermidades profundas no corpo da pessoa. E se a pessoa não consegue mudar completamente a sua interpretação, ela pode ser vítima disso. Então a primeira estratégia, digo ao seu vizinho, talvez nessa noite, a partir de hoje, você tem que mudar a tua interpretação diante das coisas que acontecem a você. Segunda estratégia que esse texto nos dá. Coloca novamente lá, por favor, Filipenses 4. Coloca o verso 4. Verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu gosto da minha tradução que diz: alegrai-vos. E parece que nós nos esquecemos. E ele diz, outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Isso fala de uma vida de louvor. E ele coloca uma segunda coisa aqui. Diz que antes de qualquer coisa, quando vem uma necessidade, quando vem alguma coisa para me afligir, antes de tudo,
Quando vem a coisa financeira, antes de você pedir um aumento do cheque especial lá no banco, antes de ir atrás de um agiota, antes de emprestar dinheiro de alguém, o que você tem que fazer? Antes de tudo, seja conhecido as suas petições diante de quem? O que diz o texto lá? Coloca o versículo. Antes de tudo. Mais adiante, Camila. Para frente. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, as orações, as petições sendo conhecidas diante de Deus, de que maneira? Com ações de graças. Então, duas coisas importantes. Segunda estratégia para você: uma disciplina espiritual no dia a dia, baseada em uma vida de louvor e uma vida de ações de graças. Não espere a cura vir, não espere a porta ser aberta, não espere o problema ser resolvido, pede graças, louvar a Deus, não. É em meio à situação. Lá em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos numa prisão. E diz a palavra que à meia-noite o que eles fizeram? Levantaram louvor a Deus, louvavam a Deus. O louvor liberta, o louvor quebra as cadeias. Mas eu tenho que demonstrar esse louvor, essas ações de graça diante do Senhor, em meio àquilo que eu estou passando. Não esperar as coisas serem resolvidas para depois dar uma vida de louvor, ações de graça. Não! É em meio a essa situação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que no curral não haja mais vacas, as ovelhas sejam arrebatadas da manada, o produto da oliveira minta, contudo eu me alegrarei no Senhor, e Ele me fará andar pelos seus caminhos altos, terei uma vida transcendental, a paz que transcende, que ultrapassa todos os limites, estará em mim, montando guarda no meu coração, e eu vou ter uma vida equilibrada. Levante uma das mãos e diga: louvor e ações de graça. Isso tem que ser uma disciplina para você. Sabe por quê? O Salmo 22, versículo 3 diz: o Senhor habita onde? No meio dos louvores. Deixa eu perguntar algo a você. Deus está presente em todas as partes, em todos os lugares, sim ou não? Pergunta ao seu vizinho: Deus está presente em todos os lugares, sim ou não? Está ou não está? Quem acha que Ele está, levante a mão. Claro que está. Ele é onipresente. Está em todo lugar. A sua presença enche toda a terra. Nesse momento Ele está em todas as partes, em todo lugar, inclusive aqui. Agora eu pergunto a você: ainda que Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele se manifesta em todos os lugares? Não. Onipresença é uma coisa, manifestação é outra. Aonde Ele se manifesta? Onde é dado lugar, através de louvores são de graça. Por isso Ele diz aqui: eu habito em meio aos louvores do meu povo. Se não tiver louvores são de graça, não se faz presente. Nós só podemos experimentar a presença do sobrenatural de Deus, seus atributos, o seu amor, a sua bondade, a sua presença, a sua misericórdia, quando Ele se faz presente, quando Ele está manifesto. Diga comigo: manifestação é totalmente diferente de onipresença. Por isso diz ali: perto está o Senhor. Onde não há ações de graça e a ansiedade está tomando os corações, com certeza Ele não está perto. Como está o teu coração nessa noite?
Como estão as suas emoções? Os teus dias têm sido dias de louvor, de ações de graças? Você tem passado por tempo de paição? Tem se colocado de maneira ansiosa? Os adeptos da PNL, do Programa de Neurolinguística, acham que com boas sessões de PNL vai resolver a ansiedade. Eu sou um dos pregadores que mais combate o PNL. Os obreiros aqui da casa, muito tempo atrás, preparei um estudo aí, e nós trabalhamos muito acerca de PNL, o Programa de Neurolinguística. E pessoas que passaram por isso tiveram que passar por libertação. Por quê? O PNL leva as pessoas ao endeusamento, a uma independência de Deus. Vê que a pessoa está frustrada, ela está ansiosa, então vai para uma técnica, através de confissão positiva, que é totalmente diferente da declaração da palavra. Nós levamos a igreja aqui a exercitar a declaração e a confissão da palavra sempre, que é totalmente diferente ao positivismo. PNL ensina, não, você tem que dizer que você é forte, que você é poderoso, que você é o capaz. Diz seu vizinho, você não é forte. Mas há na tua vida alguém que é forte, com um F maiúsculo, Jesus. E Paulo reconheceu isso quando disse, eu posso todas as coisas, aleluia, naquele, não nesse próprio. Ele disse, trabalhei mais que todos os apóstolos, contudo, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. O forte, com F maiúscula, que está dentro de nós. E é Ele que me fortalece. Ah, eu venço o diabo, eu venço todos os demônios, eu sou poderoso, o super crente, aleluia. Gente, não existe super crente. Diga ao seu vizinho, jamais você vai ser um super crente. Mas ainda que você não é um super crente, aleluia, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está fora, Satanás. Pois o Brasil tem dado treinamento para libertadores, para trabalhar com guerra espiritual de alto nível. E uma das coisas que algumas vezes falo é o seguinte: tem mais de 30 anos envolvido com guerra espiritual de alto nível. Quantas vezes vamos fazer guerra em ministérios contra principados que estão na região? Os nossos seminários de conquista de cidade, a primeira vez que nós fomos no Japão, nós levamos uma batalha, 2 manifestações fortíssimas diante de nós. O próprio principado tomou uma mulher dentista. O espírito Amaterasu é o principado da nação e se manifestou, blasfemando contra o Senhor. Demônios vindo querendo quebrar tudo, gente. Até o dia de hoje, nenhum desses demônios, por mais poderosos que seja o principado ou potestade, ousou fazer qualquer coisa na nossa direção. Sem contar que já foi até com revólver em seminário para tentar tirar a minha vida. Algumas pessoas, demônios vêm, rasgam a roupa, escarra na pessoa, cospe, vomita na pessoa. Graças a Deus nunca aconteceu nada. Você, mas por que, apóstolo? Vocês são os melhores, são os bons? Não. Porque nós descobrimos algo. Deixa eu falar algo para vocês aqui, principalmente para os homens. Quantos de vocês querem um travesso lá na infância?
Pode levantar a mão aí, vai confessando. As mulheres também eram travessas? Eu era travesso. Maltratava animais, queimava gato, arrancava o bigode, pegava um pedacinho de presunto, mortandela, colocava só da calça que eu jogava pro gato, só para ver ele ficar agitado. Gostava de jogar pedra nos outros. E provocava os outros. E uma das coisas que eu mais fazia, perto a gente morava na Vila Isabel, tinha um campinho, um carreirinho, e a gente atravessava para ir numa padaria, e tinha um campinho, e o pessoal gostava de jogar cartas, baralho lá. Aí ficava numa rodinha jogando cartas. E eu passava de longe, pensava, puxa, vou jogar uma pedra, essa pedra vai cair bem no meio deles ali. E jogava, só que pegava a cabeça da pessoa. Aí corriam atrás de mim, me mandava embora. Chegava em casa, minha mãe dizia assim, olha, vai lá na panificadora buscar pão. Aí eu tinha que passar onde eles estavam. E agora? O que eu faço? Ah, já sei. Vou pedir para o meu irmão maior ir junto, o mais velho. Ele ia. Aí não acontecia nada, porque eles viessem ali, o meu irmão ia dar conta do recado. Não ia deixar ninguém fazer nada comigo. Agora, quando nós começamos em guerra espiritual, eu descobri que eu tenho um irmão mais velho. Romanos 8 diz que Jesus é o primogênito, ou seja, meu irmão mais velho. Então eu não vou numa guerra na minha força. Quando eu vejo que o capiroto é terrível ali, poderoso, Jesus vai comigo. Você é meu irmão mais velho, é o primogênito. E nós vencemos, não por mim, mas por Ele, porque Ele é um guerreiro poderoso. E Ele está em mim. E quem faz a obra é Ele, não eu. Por isso os demônios não nos tocam. Sabe por quê? Há uma blindagem espiritual. Jesus, o irmão mais velho, está ali. Como ninguém fazia nada comigo na época, meu irmão mais velho protegia. Hoje eu tenho um irmão mais velho que me protege, Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Isso nos guarda de maneira tremenda. Digo, seu vizinho, você pode vencer na guerra, porque aquele que habita em você é mais forte do que aquele que está no mundo. Agora o PNL, ele fala que é você que é forte, e tira Jesus da jogada, e leva você a fazer declarações positivas vazias. Eu tenho que declarar a palavra do Senhor, tendo fé na direção dela. Porque se eu começo a declarar somente coisas de pensamento positivo, como a PNL diz, o diabo fica de braço cruzado e rindo e dizendo, amém, amém, é assim mesmo, amém. E a pessoa vai caindo no engano cada vez mais, e vai se enfraquecendo, porque não depende de Jesus, da graça de Deus que está nela. Quem sabe você tem passado por ansiedade. É interessante que a ansiedade somatiza com o nosso corpo e pode vir alguns sintomas físicos. Quantos aqui já sentiram como que um nozinho lá na barriga? Quando está na frente de alguém, diante de uma situação, a gente fica nervosa, parece que eu tive um nó na barriga. Outros são ansiosos, vem uma palpitação no coração. O coração vai sair pela boca, gente. Palpitação forte no coração, um sintoma. Transpiração nas mãos, mão suando, molhada. Por quê? Porque a alma está ansiosa por algo que está acontecendo, algo que ela imagina que pode acontecer. Tem pessoas que têm falta de ar. A ansiedade delas é a falta de ar. E aqueles que não conseguem dormir à noite, têm dificuldade para dormir, noites e noites a fio, sem poder dormir, ansiosas. Vai lá, toma calmante, toma remédio para dormir, não consegue dormir. A mente começa a trabalhar a madrugada toda. Quando ela vê está clareando o dia, não dormiu nada. Por quê? A mente trabalha o tempo todo. E a alma ansiosa.
Quantas pessoas na igreja passam por isso, gente? Ansiedade. Por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças. Ação é um mover, é uma disciplina. A tua vida de louvor ao Senhor, a tua vida são as de graças, tem que ser algo que você tem que se autodisciplinar a isso. Não espere as coisas ficarem tudo bem, não espere que os problemas acabem, não espere que depois que as portas forem abertas você vai ter uma vida de louvor e ações de graças. Não, é em meio a essa situação. E Paulo dá essa recomendação à igreja de Filipos, e eu creio que é uma recomendação também para todos nós que estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quero convidar você que fique em pé. Aqueles que estão acompanhando em casa também, pode se posicionar diante do Senhor. Se porventura alguém que está assistindo nesse momento não conhece Jesus ainda, que você possa se colocar na presença do Senhor nessa noite, abrir o coração, para que o Príncipe da Paz venha e encontre lugar no teu coração e passe a habitar a partir de hoje. E essa paz que excede todo entendimento vai trazer você equilíbrio, vai levar você realmente a um tempo novo, vai trazer a estabilidade. Quem sabe a enfermidade está no teu corpo é produto aí de maneira muito forte da ansiedade. A ansiedade tem sido o fator número 1 de muitas enfermidades. Aquelas pessoas que futuramente vão assistir, você tem aí uma oportunidade muito grande. Quando estiver assistindo isso, ao terminar essa mensagem, você colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor venha e habite no teu coração, que você receba em nome de Jesus, que vá a uma igreja séria onde é pregada a palavra de Deus e faça ali uma confissão pública, declarando que está recebendo Jesus em teu coração. Vamos levantar uma canção, depois quero orar, quero ministrar algumas vidas aqui, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja real na tua vida. Você já tem Jesus, e quando você tem Jesus, tem todas as coisas que estão ligadas à natureza dele. Você terá não a paz que vem de Jesus, não, porque ele é a paz, e ele já está no teu interior. Deixe simplesmente ele conduzir a tua vida, e você se livra de toda ansiedade nessa noite, em nome de Jesus.